Fala galera, bem-vindos de volta ao canal do Professor Valentim. E hoje trago para vocês a questão de número 145 da prova do Enem de 2018, caderno amarelo. Questão essa de matemática. Vamos à questão. O que eu quero deixar bem claro é que eu vou utilizar um recurso muito bom chamado GeoGebra, né? É até bom aí, vou deixar o link na descrição para quem quiser usar, né, para treinar em casa, é muito interessante. Em 2014 foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, a High Roller, situada em Las Vegas. A figura representa um esboço dessa roda gigante, no qual o ponto A representa uma de suas cadeiras, né, o ponto A aqui. A partir da posição indicada em que o segmento OA se encontra paralelo ao plano do solo, nesse caso aqui, paralelo ao plano do solo, rotaciona-se a High Roller no sentido anti-horário, em torno do ponto O. Sentido anti-horário, para lá. Em torno do ponto O, sejam T o ângulo determinado pelo segmento OA em relação à sua posição inicial e F a função que descreve a altura do ponto A em relação ao solo. Em função de T, após 2 voltas completas, F tem o seguinte gráfico: F em metros, T em radianos. Bom, o que é isso? Bom, olha só, nesse ponto, a altura aqui é o ponto inicial da onde a cadeira está. Depois sobe na altura máxima, depois volta para o ponto inicial, depois vem para a altura mínima. Então, se você parar para pensar, essa aqui é a função seno, para começo de conversa. Por quê? Começa na origem, sobe no máximo, desce para a origem, vem para o mínimo e volta para a origem, né? Senoidal. E essa aqui é a função. Ele quer que você determine qual dessas alternativas é a alternativa da resposta. Já mostrei para você que é para o seno, porque começa na origem ali, né? Não necessariamente no ponto 00. Mas começa na origem do movimento. A função cosseno ela começa no máximo ou no mínimo. Para isso eu vou usar o recurso que eu queria mostrar para vocês o que acontece quando a gente altera tanto o ângulo quanto externamente na função. Vamos lá. E vou mostrar para vocês como é uma função seno. Bom, a função seno de x, ela começa na origem, sobe no ponto máximo 1, volta para a origem e fecha na origem, né? Passa pelo ponto mínimo e fecha na origem de novo. E as alterações que eu for fazer, tanto no ângulo quanto externamente, vão nos dar o quê? A amplitude aumenta ou a amplitude diminui, o período ele aumenta ou o período diminui, e eu quero te mostrar exatamente isso. Deslocamento, né? A translação que se chama. Por exemplo, se eu multiplicar aqui o ângulo por 2, o que vai acontecer? Se você puder reparar, o período ele vai até 2π. Começa, desce e volta para onde começou. Se eu multiplicar por 2, olha o meu período para onde está indo. Na origem, vai no máximo, desce, vai no mínimo e volta para π. Ou seja, se eu multiplicar o ângulo por 2, o meu período é reduzido pela metade. Isso que acontece. Agora, que tal se você pegar o seu ângulo e dividi-lo por 2? Olha que interessante, começa na origem, vai para o máximo, volta para a origem, vem para o mínimo e volta para o começo de tudo. Então o período dobra. Portanto, é a operação contrária que você fizer aqui, né? Por exemplo, se você dividir o período 2π, você multiplica. Então, se você multiplicar, o seu período 2π divide. Dessa forma que eu te mostrei. E externamente, o que acontece se eu multiplicar o seno, por exemplo, por 3? Né? A amplitude aumentou. Se você ia de menos 1 a 1, agora você está indo de menos 3 a 3. Isso acontece se você multiplicar por 10, ele vai de menos 10 a 10. Beleza? Se eu pegar e somar por 3, o que acontece? Olha o que acontece.
o que estava inicialmente na origem, no ponto 0, subiu e começa agora no 3. Quer dizer, eu somei 3, deslocou 3 casas para cima. E se eu subtrair 3, ele se desloca 3 casas para baixo, né? Ao invés de começar na origem, está começando pelo menos 3. Então é isso. Basicamente, você tem a sua função seno original, começa no 0, vai para o máximo, 1, passa pelo π, vem para o mínimo, menos 1, e termina no 2π. Qualquer alteração que você fizer externamente, se você multiplicar, amplitude estica, e se você somar, ele translada, né? Seja para cima ou seja para baixo. E aí, olha só o que eu fiz aqui. Dá uma olhada nessa função. 80 vezes seno de x mais 88. O que acontece aqui? Como eu lhe mostrei anteriormente, quando você pega a função seno de x e multiplica por 80, a sua amplitude, ao invés de ir de menos 1 a 1, vai de menos 80 a 80. E o que acontece quando a gente soma 88? Você sobe até o 88. Ao invés de ser a origem no 0, a sua origem vai ser no 88. Com uma amplitude de 80. Ou seja, você do 88 vai subir 80, que vai para 168, e você do 88 desce 80. Vai até aqui embaixo. Portanto, essa é a função que é a alternativa. Agora, aqui na questão, olha o que nós temos aqui. O gráfico ele começa no 88, ao invés do 0, ou seja, nós subimos 88 unidades, né? Deixa eu te mostrar isso, eu subi 88. Então, se a minha função original era seno de x, nós já somamos 88, ou seja, já estou subindo 88. Não mexo no x porque o meu período ainda vai até 2π. Então, é o padrão. Agora, a minha amplitude que está mudada. Portanto, eu vou do início até o máximo, ou seja, de 88 a 168. Então, minha amplitude é 80. Portanto, nós multiplicamos por 80, ok? Então, isso aí só nos dá a alternativa 80 vezes seno de t, eu botei x aqui, mas tudo bem, mais 88, que é a letra A. GeoGebra é uma aplicação muito boa para quando você estuda função e entender todas as mudanças, as variáveis, né? Quem tiver interesse, dá uma olhada no link que eu deixo na descrição e é muito importante. Tudo que você puder utilizar como recurso é muito bom. Espero que tenham entendido essa questão, uma questão de interpretação, e é isso aí. O que você não pode perder é ponto. Você tem tempo para estudar, você tem outras matérias, eu sei, mas estude com objetivo, porque o sucesso é garantido. Valeu? Muito obrigado e até a próxima.